Uniclac. Fala galera, e estamos iniciando mais um bloco aí do nosso estudo da Resolução 201 de 1997. Perfeito, galera? Ela institui o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins. Perfeito? Vamos cair dentro aqui. Olha só, a gente parou na aula passada no artigo 53, na subseção 3. Perfeito? Nas comissões parlamentares de inquérito. Então acompanha comigo, olha só. Das comissões parlamentares de inquérito. Artigo 53. A Assembleia Legislativa, a requerimento de 1/3 de seus membros, instituirá comissão parlamentar de inquérito para a apuração de fato determinado por prazo certo, a qual terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste regimento. Vamos lá. O que eu quero fazer com você? A gente vai desfragmentando os artigos para poder a gente elencar todas as possibilidades que possam vir ser cobradas em provas. Então vamos lá. Há requerimento, vamos lá, a Assembleia Legislativa há requerimento de 1/3. Então a primeira coisa que você tem que saber é que para que eu tenha uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem que ser por requerimento de pelo menos o quê? 1/3 de todos os que integram, ou seja, de todos os seus membros, perfeito? Então o quórum, 1/3. Vamos lá, a Assembleia Legislativa, a requerimento de 1/3 de seus membros, instituirá a comissão parlamentar de inquérito para a apuração de fato, determinado. Tá? Mais à frente, a própria legislação traz o conceito do que seria um fato determinado. Tá bom? Ela vai trazer isso lá no parágrafo 1º, que ela vai dizer que é um acontecimento de interesse relevante para a vida pública ou a ordem constitucional. Perfeito? Mas volta aqui, a gente já vai chegar lá. Tá bom? E por prazo certo, ela vai elencar qual seria esse prazo. Perfeito? A gente já vai ver isso. A qual terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Próprios das autoridades judiciais. Além, lógico, de outros que esse regulamento garantir ou que as leis trouxerem. Perfeito, galera? Então grava 1/3. Prazo certo e fato determinado. É aquele que tem relevância na ordem constitucional, na ordem pública. Ok? Foi? Vamos adiante. Parágrafo 1º ele diz aí, ó, que eu já expliquei para vocês agora. Considera-se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica e social do Estado, que estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão. Se estiver devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão, perfeito. E ele viola, ele tem interesse relevante para a vida pública, a ordem econômica, a ordem constitucional, financeira, eu vou poder, lógico, mediante requerimento de 1/3, a gente vai poder instaurar essa CPI, essa Comissão Parlamentar de Inquérito, ok? Vamos lá. Eu até peço perdão pela voz hoje, que ela está um pouquinho anasalada, vocês percebem que a voz está um pouco pesada, é que eu estou com a sinusite crônica, né, com aquela inflamação que dá no rosto, aquele peso, mas fica tranquilo que vai sair tudo perfeito para vocês, tá bom? Só a vozinha que não está muito legal. Parágrafo 2º. Recebido o requerimento, o presidente mandá-lo-á a publicação, incluindo na ordem do dia subsequente, sendo aprovado pela maioria absoluta dos membros da casa. Então, vamos lá. Mediante requerimento. Então, vamos lá. Para requerer. Qual é o quórum? Pelo menos 1/3. Perfeito? Agora, para poder, sendo aprovado pela maioria absoluta, aqui, recebido o requerimento, o presidente mandá-lo à publicação, incluindo na ordem do dia subsequente, sendo aprovado pela maioria absoluta dos membros da casa. Então, a aprovação, maioria absoluta.
Perfeito? Para você não confundir na hora da prova. Que na hora da prova o legislador, ou melhor dizendo, o examinador, ele sabe que a gente vai ler, vai estudar na literalidade de lei e a gente pode vir a cometer eventuais falhas. Então, na hora da prova ele bota que tem que ter aprovação também de 1/3. Só que aqui ele fala que é a aprovação da maioria absoluta. Então a gente não pode confundir esses dois quórums aí, ok? A comissão que poderá atuar também durante o recesso parlamentar, terá o prazo de 120 dias, prorrogável por até metade, mediante deliberação do plenário para a conclusão dos seus trabalhos. Então, peraí, o prazo é de 120 dias, prorrogável por até metade. Show de bola. Então, a gente já sabe aqui, ó, que o prazo 120 mais, qual é a metade de 120? 60. Ou seja, eu prorrogo até a metade. Esse é o prazo, esse é o prazo assinalado aqui na legislação, perfeito? Estamos juntos? Tá? É aquilo que eu falo, ó, lá atrás ele diz aqui, ó, fato determinado e prazo certo, tá? Fato determinado nós já vimos no parágrafo 1º e agora a gente já está vendo qual é o conceito de de prazo determinado, ok? Vamos lá. Continuando aqui com vocês. Parágrafo 4º. Não será criada comissão parlamentar de inquérito enquanto estiverem funcionando pelo menos 2 na Assembleia. Vamos lá. Não será criada a comissão parlamentar de inquérito enquanto estiverem funcionando pelo menos 2. Geraldo, olha só, eu tenho que gravar isso? Tem, que lá na prova ele bota pelo menos 3, 4, 1, 5, ele altera essa numeração. Perfeito? A gente tem que decorar essa parte. 54. O presidente da comissão parlamentar de inquérito requisitará à comissão executiva os meios ou recursos administrativos, as condições organizacionais e os assessoramentos necessários ao bom desempenho da comissão. Então, o presidente, tudo que for necessário ao bom desempenho da comissão, ele vai fazer essa requisição. Ele vai requisitar isso. Perfeito, galera? A competência é de quem? É do presidente da comissão parlamentar de inquérito. A comissão parlamentar de inquérito poderá, observada a legislação específica, olha só, agora ele vai falar algumas competências, né? Perfeito? Que ela vai poder ter. Aqui, ó, a primeira coisa que ele fala aqui, ele poderá requisitar funcionários do serviço administrativo, da Assembleia, bem como, em caráter transitório, solicitar funcionários, qualquer órgão ou entidade da administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional, ou do Poder Judiciário, necessários aos seus trabalhos. Então, você já sabe que ela pode fazer o quê? Ó? Requisitar funcionário. Perfeito? Tem que gravar isso aí. Vamos lá. Determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob compromisso, requisitar de órgãos e entidades da administração pública informações e documentos, requerer a audiência de deputados e secretários de Estado, tomar depoimento de autoridades estaduais e requisitar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive policial. Então, você já sabe que ela também faz o quê? Ó? Determina diligências. Perfeito? Determina diligências. Tá? Vamos embora. Aqui, ó, deslocar-se a qualquer ponto do território estadual para a realização de investigações e audiências públicas. Então, a gente bota aqui, ó, deslocamentos. Perfeito? E aqui, ó, estipular prazo para o atendimento a qualquer providência ou realização de diligência sob as penas da lei, exceto quando da alçada de autoridade judiciária. Ou seja, ela também pode fazer o quê? O estabelecimento, determinar o quê? Alguns prazos, perfeito? Olha só, deixa eu fazer uma coisinha com vocês aqui, ó. Vamos lá. Então, a gente bota aqui, ó, vamos fazer um mapinha mental bonitinho aqui, ó. C, P, I. Perfeito? Você tem que saber o seguinte.
A CPI, ela poderá o quê? Vamos lá. A gente já viu aqui, ó, que ela vai poder fazer o quê, ó? Requisitar funcionários. Vou botar aqui, ó, requisição de funcionários. Ela pode determinar diligências. Ela pode fazer deslocamentos, tá? E por fim, ela pode determinar, assinalar prazos. Ela pode determinar prazos para o cumprimento de suas diligências. Perfeito? Então, olha só, você vai fazer isso daí no seu caderninho para você não esquecer isso daqui na hora da prova, tá bom? As atribuições, essas competências que ela possui aqui, que ela pode fazer, tá? Tá bom? Então, você tem que lembrar o seguinte, que a CPI, ela poderá fazer a requisição de funcionários. E a gente já percebeu que, inclusive, do próprio judiciário, perfeito? Que a própria legislação traz para a gente, correto? Ela pode determinar diligências oitivas, ela pode requerer... Quando eu falo diligência, a gente fala de um modo genérico, tá bom? Mas ela pode determinar que seja ouvida a testemunha X, testemunha Y. Ela pode determinar que seja produzido um determinado tipo de conteúdo probatório ou a requisição de documentos. Ela pode se deslocar pelo território estadual para melhor implementar os seus serviços, enfim, o seu foco, o seu objetivo. E ela pode determinar prazos para que sejam cumpridos, perfeito? Do mesmo jeito que ela determina diligências, requisita servidores, né, funcionários, ela pode determinar prazos, assinalar prazos para que isso seja cumprido. Então, a primeira coisa que você tem que botar isso na sua cabeça, ok? Tem que colocar isso daqui. Faz esse mapinha mental no teu caderno para poder ficar tudo alinhavado, perfeito? Estamos juntos, meus amigos. Eu vou apagar o quadro. Você, se quiser copiar, aperta o pause. Eu vou apagar o quadro e a gente vai adiante, tá bom? Vamos lá. Sempre que eu puder, eu vou fazer um mapinha mental para vocês aqui. Tá bom? Para a gente poder ficar com a melhor forma possível de lembrar isso daí. Tá bom? Vamos lá. Parágrafo 1º. As comissões parlamentares de inquérito valer-se-ão subsidiariamente das normas contidas no Código de Processo Penal. Perfeito? Como assim subsidiariamente? Porque a gente sabe que, de fato, aquelas normas lá do processo penal, elas são aplicadas pelo judiciário, correto? E não serão todas as disposições no Código de Processo Penal que as comissões parlamentares de inquérito poderão ter como atribuições, tá? Porque nós temos competências que somente, por exemplo, o judiciário pode determinar, ok? Que seria do judiciário. Parágrafo 2º. Se forem diversos os fatos relacionados ao objeto de inquérito, a comissão poderá dizer, em separado, sobre cada um deles, mesmo antes de findada a investigação. Perfeito? Vamos adiante. Artigo 56. Ao término dos trabalhos, a comissão apresentará relatório circunstanciado com suas conclusões, que será publicado no Diário da Assembleia e encaminhado. Olha só. Primeira coisa que a gente tem que ter atenção, tá? Esse relatório, ele será o quê? Circunstanciado. Geraldo, eu já ouvi isso daí algumas vezes, até em outros tópicos de matérias, mas tá, me explica nesse contexto aí. Esse relatório circunstanciado, ele vai ser produzido elencando todos os fatos, todos os elementos fáticos, elencando todos os elementos de direito, e inclusive com a opinião da comissão a respeito daquele assunto. Perfeito? Ela vai se posicionar diante daquilo ali. Entende o que eu estou falando para vocês? Vamos lá, olha só. Inciso 1. Que ele bota aqui, Assembleia e encaminhando
à mesa para providências de sua alçada ou do plenário, oferecendo conforme o caso projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, que será incluído em ordem do dia dentro de 5 sessões. O que você tem que lembrar disso daqui? Tem que gravar para a sua prova dentro de 5 sessões, porque eles costumam modificar isso daqui na hora da prova, ok? Vamos lá. Ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral do Estado, com cópia de documentação para que promovam a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. Volta aqui. Quando ele encaminha para a providência da mesa ou do plenário, ele diz respeito às atribuições daquela Assembleia Legislativa, das suas competências. Agora, se for da alçada civil ou criminal, a gente sabe que extrapola a competência da Assembleia Legislativa e por isso que é encaminhado ao Ministério Público. Ele diz aqui, ó, ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral do Estado. Gente, pelo amor de Deus, tá? Não confundam Procuradoria-Geral de Justiça, ela é diferente de Procuradoria-Geral do Estado, tá bom? Eu faço essa distinção porque nem todos vêm da área do direito. A gente ouve e acaba confundindo. Tem gente na faculdade que confunde isso ainda. O Procurador-Geral de Justiça é o chefe geral do Ministério Público, ok? Ele está lá no MPzão, bonitão, é o chefe. Procuradoria-Geral do Estado é o advogado do Estado, é o defensor do Estado, é aquele que pleiteia em face do Estado, perfeito? Então, ele coloca aqui, ó, que eu encaminhar ao Ministério Público ou a Procuradoria-Geral do Estado, cuidado, que na prova ele pode botar aqui, ó, a Procuradoria-Geral de Justiça. O Procurador-Geral de Justiça, perdão, é o próprio Ministério Público, ele é um órgão do Ministério Público. Ok? Então, não confundam isso na hora da prova, que você pode pegar uma questãozinha ridícula que não vai te cobrar conhecimento nenhum, mas só para saber se você está atento com esse tipo de pegadinha. Então, vai ser encaminhado ao Ministério Público ou à Procuradoria-Geral do Estado, com cópia da documentação, tudo que tiver sido levantado dentro daquela CPI, para que promovam a responsabilidade, seja ela civil ou criminal. Óbvio, quem é o titular da ação penal? O Ministério Público. Então, se for criminal, eu mando para o Ministério Público. Se for civil, eu mando para quem? Para a Procuradoria do Estado, porque ele vai pleitear em nome do Estado. Ele vai buscar os interesses do Estado no que diz respeito àquela ação civil. Perfeito? Por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. Perfeito? Além desse encaminhamento, se tiver alguma outra medida institucional, alguma medida funcional, vai ser aplicada. Não confundam PGJ com PGE. Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público. Procuradoria-Geral do Estado é o advogado do Estado. Perfeito? Não confundam, tá? São terminologias que se parecem, mas não é a mesma coisa. É igual eu falar bife à milanesa e bife ali na mesa. Não é a mesma coisa. Vamos lá. Inciso 3. Ao Poder Executivo para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e administrativo, assinalando prazo hábil para seu cumprimento, ok? Então, se tiver alguma coisa, alguma providência de caráter disciplinar e administrativo a ser tomada pelo Executivo, eles vão encaminhar para o Executivo, perfeito? E lógico, assinalando o prazo hábil, até porque você já viu lá atrás que também cumpre a determinação de prazo, a assinalação de prazo por parte daquela CPI. A comissão permanente que tenha maior pertinência com a matéria, a qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior. Então, olha só. A gente tem a comissão permanente, aquela que tem a maior pertinência, que a gente já explicou isso daqui lá atrás, das comissões. A que tiver maior pertinência com a matéria relacionada àquela CPI, o que eu vou fazer? Eu encaminho a ela, porque vai incumbir a ela fazer a fiscalização do atendimento prescrito no inciso anterior. Ou seja, ela que vai fiscalizar, essa comissão permanente que tem correlação, é ela que fiscaliza se o Poder Executivo está adotando as providências saneadoras de caráter administrativo, disciplinar. Perfeito? É essa comissão permanente quem vai investigar, quem vai fiscalizar. Ou seja, eu tenho uma CPI, essa CPI ela teve uma providência, encaminhou para o Executivo, assinalou um prazo, perfeito? E a comissão
permanente vai fazer essa fiscalização. Até porque o controle externo da atividade administrativa do Estado é feito pelo Poder Legislativo, que o exerce com auxílio do Tribunal de Contas. Perfeito? Mas o titular do controle externo, no âmbito do Estado, é a sua Assembleia Legislativa. Perfeito? Vamos lá, galera. Ao Tribunal de Contas para tomadas as providências previstas no artigo 32 da Constituição Estadual. Parágrafo único. Nos casos dos incisos 2, 3 e 5, a remessa será feita pelo presidente da Assembleia no prazo de 5 dias úteis, contados da data da publicação do relatório no Diário da Assembleia. Então a gente tem que lembrar que esse daqui vai ser feito no prazo de 5 dias, úteis. Não pode esquecer isso daqui. 5 dias úteis, ok? Úteis, tá bom? Por que eu estou frisando isso com vocês? Porque você tem que entender o seguinte, na hora da prova ele bota só 5 dias, perfeito? Se ele colocou 5 dias úteis, tem que lembrar isso. Galera, nós não estamos aqui para nos tornarmos exímios conhecedores da resolução para trabalhar na Assembleia Legislativa, aplicando isso aqui. Gente, primeiro passo, você tem que passar no concurso. E a gente sabe que a banca de concurso gosta de fazer esse tipo de jogada. Retirar uma palavra, suprimir uma, aplicar ela em outro local indevido. Então não confunda, ok? Vamos lá, continuando aqui com vocês. A gente vai entrar na subseção 4 agora, tá bom? É a que fala da comissão de representação. Perfeito? Show de bola? Vamos lá. Artigo 57. A comissão de representação será constituída de ofício pela mesa ou a requerimento de qualquer deputado, aprovado pela maioria simples do plenário, para estar presente a atos ou reuniões em nome da Assembleia. Então, vamos lá, vamos por parte. Essa comissão de representação, ela será constituída, vamos lá, por quem, gente? Ou ela vai ser constituída pela mesa, perfeito? Essa comissão de representação. Ela vai ser constituída pela mesa ou aqui, ó, de ofício. Perfeito? Ou perdão. Representação, ela vai ser constituída de ofício pela mesa, correto? Ou a requerimento de qualquer deputado, ou seja, desde que eu tenha o quê? Um requerimento de um deputado. Mas basta que ele venha requerer? Não, eu tenho que ter o quê? Uma aprovação por maioria simples. Ok? Maioria simples do plenário. Para estar presente a atos ou reuniões em nome da Assembleia. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um desenhozinho melhor aqui para vocês, tá? Então, essa comissão, representação, ela pode ser aprovada de que forma? Ofício, pela mesa, ou então ela pode ser através de requerimento de qualquer deputado, perfeito? Mas eu tenho que ter o quê? Uma aprovação por maioria simples do plenário. Perfeito? Estamos juntos? Perfeito, galera? Então copie isso daqui, faz esse esqueminha aí. É aquilo que eu estou falando para vocês. Sempre que eu puder botar um fluxograma, um mapinha mental, uma explicação, ainda que esteja contida no artigo, eu vou trazer isso, vou fazer isso daqui para vocês. Por quê? Você tem que entender o seguinte, você está lendo a legislação aqui comigo, a gente está explicando ela, estamos trabalhando ela junto, é fácil de você enxergar. Mas daqui a 2 dias, 3 dias, você olhando isso daqui, você vai lembrar. Perfeito? Muito mais fácil do que somente lendo. Tá bom? Vamos lá. Vou apagar aqui e a gente continua. Tá bom? Parágrafo 1º. A representação que implicar em ônus para a Assembleia somente poderá ser constituída se houver disponibilidade orçamentária. Então, vamos lá. Quais são as palavras que você tem que ficar atento? Ônus.
Se tiver ônus, tenho que ter o quê? Disponibilidade orçamentária. Tá? Se for ter algum gasto, só pode ter se tiver disponibilidade orçamentária. Quando a Assembleia se fizer representar em conferências, reuniões, congressos ou simpósios, serão preferencialmente escolhidos para comporem a comissão os deputados que se dispuserem a apresentar teses ou trabalhos relativos ao temário. Olha só, o que acontece? Se for para representar em alguma conferência, alguma reunião, algum congresso, algum simpósio, a Assembleia ela vai dar preferência a alguém que tenha o quê? Conhecimento sobre o tema. Você tem uma proposta sobre o tema. Você vai fazer alguma dissertação, uma apresentação temática, perfeito? Eu não vou botar qualquer um, correto? Até porque ele vai estar representando, ele vai estar carregando nas costas o nome da Assembleia Legislativa, perfeito? Tá? Vamos lá. A gente entra na seção 4 agora das presidências das comissões, tá bom? Vem comigo. As comissões terão um presidente e um vice-presidente eleito para um mandato de 2 anos, permitida a reeleição. Então, vamos lá. A gente tem o quê? Um presidente, perfeito, mais um, o quê? Vice. E eu tenho o quê? O mandato é de 2 anos. Tá? E ele permitida a reeleição, mais reeleição. Perfeito? Então, falou em presidência da comissão, 1 mais 1, ou seja, um presidente e um vice, 2 anos, permitida a reeleição. Essa redação ela foi dada em 2001, ok? Vamos lá. O presidente da Assembleia convocará as comissões permanentes a se reunirem até 10 dias depois de constituídas para a instalação de seus trabalhos e eleição dos respectivos presidentes e vice-presidentes. Então, o presidente da Assembleia, ele convoca a comissão permanente para se reunir em até 10 dias. O que você vai fazer? Sublinha até 10 dias, porque ele não mencionou úteis, correto? Na prova ele vai fazer essa brincadeira com vocês, tá bom? Para que seja reunido e escolher os presidentes e os vice-presidentes das respectivas comissões, tá bom? Vamos lá. Será observado na eleição, no que couber, o estabelecido lá nos artigos 13 e 14, que a gente já trabalhou em aulas passadas. Presidirá a reunião o último presidente da comissão, se reeleito deputado e, na sua falta, o mais idoso. Então, como vai ser? Peraí. Como vai ser isso? Quem é que vai presidir? O último presidente da comissão, caso ele tenha sido reeleito. Se ele não tivesse sido reeleito, ou seja, ainda, se ele não fizer parte da Assembleia Legislativa, eu coloco mais idoso. Perfeito? Na sua falta. Tá bom? Então lembre-se, o último presidente, se reeleito, se não, o mais idoso. Vamos lá. Artigo 59. O presidente será, nos seus impedimentos, substituído pelo vice-presidente e, na ausência deste, pelo membro mais idoso da comissão. Então, vamos lá, peraí. Naquela comissão eu tenho o presidente, se não está, ele vai ser substituído pelo vice-presidente, se não está, pelo mais idoso. Ok? Então, presidente, vice mais idoso. Tem que lembrar essa ordem aí, tá bom? Se vagar o cargo de presidente ou de vice-presidente, proceder-se à nova eleição para a escolha do sucessor, salvo se faltarem menos de 3 meses para o término do mandato, caso em que será provido na forma do artigo anterior. Então, vamos lá. Cuidado que na prova ele vai colocar que será sempre provido na forma do artigo anterior. Não, somente se faltar o quê? Menos de 3 meses. Aqui, ó. Se tiver menos de 3 meses, o mais idoso substitui. Ele vai, não é que substituir, perdão, ele vai ocupar aquele local vago. Agora, se não, eu vou fazer o quê? Nova eleição. Perfeito, galera? Vamos embora. Só para frisar com vocês, vagou o presidente, o vice-presidente assume. Vagou o vice-presidente, nova eleição. Perfeito? Agora, desde que não seja nos o quê? Não faltar menos de 3 meses. Porque se faltar, eu coloco um membro mais idoso. Tá bom?
Vamos lá. Parágrafo 1º. Se a vacância se der por afastamento temporário, o titular da presidência também a substituição dar-se-á na forma do artigo anterior. Ou seja, se for temporário, estava de licença médica ou tirou umas férias, enfim. Se o afastamento for temporário, aí eu coloco quem? O mais idoso. Perfeito? Vamos lá. Tratando-se de comissão parlamentar de inquérito ou de comissão especial, a eleição para a escolha do sucessor de que trata esse artigo ocorrerá se faltar mais de 1/5 do prazo total de funcionamento da comissão. Perfeito? Nosso tempo estourou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar na próxima aula revisando essa parte final aqui que eu falei com vocês, perfeito? Para você lembrar e dando início aí ao artigo 61, ok? Ó, beijo no coração, te vejo na próxima aula. Tchau, tchau, galera. Clique lá.